Próximo agora é o jornalista Tadeu Donizete, do Ribeirão Web News. Sua pergunta, por favor, e a quem ela vai ser endereçada. Boa tarde, prefeito. Pergunta ao senhor. O Brasil recebeu essa semana as vacinas da Pfizer. Eu gostaria de saber se algum lote virá para Ribeirão Preto. E se virá, já estamos preparados, porque ela precisa de um armazenamento diferenciado. Muito obrigado. Bom, essa é uma decisão que o Programa Nacional de Imunização vai decidir. Pelo que nós acompanhamos pela imprensa, tendo em vista a peculiaridade de uma refrigeração por volta de menos 70 graus durante um certo período, elas estão preferencialmente sendo destinadas para as capitais brasileiras que possuírem essa estrutura. Essa vacina também, ela pode ficar algumas horas numa temperatura um pouco mais elevada e poucas horas numa temperatura entre 2 a 6, 7, 8 graus. Dependendo da decisão do governo, as capitais que forem utilizar essas vacinas vão ter que ter todos esses cuidados para que vacinas não sejam perdidas. Se essas vacinas, porventura, vierem a ser destinadas para Ribeirão Preto, nós temos todas as condições técnicas, operacionais, para utilizá-las. Mas essa é uma decisão que não cabe a nós decidir, e sim ao Programa Nacional de Imunização. Doutor Sandro, quer completar? Eu ia falar assim, Ribeirão Preto tem uma situação privilegiada a esse respeito também. Então, o freezer a menos 80, menos 70 graus, ele não é um freezer habitual. Mas, lembra que nós temos aqui uma faculdade de medicina da Universidade de São Paulo que tem um forte viés, o campus como um todo, de pesquisa. Então, o Hospital das Clínicas tem freezer menos 80 sobrando lá. Eu tenho um de uma pesquisa que eu fiz que fica no andar de emergência, que eu recebi um freezer menos 80 que fica aqui no andar de emergência. Então, se chegar a vacina da Pfizer, nós não temos problema para acomodar. Então, um refrigerador desse cabe 50, 100 litros de capacidade interna, que dá para colocar um carregamento grande, um só. Né? E tem vários na cidade, nós temos também. E a gente, desde o começo do ano, como a gente tinha esperança de receber milhares, né, centenas de milhares de vacinas, de acordo com uma dos convênios da cidade, que tem uma central aqui em Ribeirão Preto de medicamento de oncologia, né, que tem toda a refrigeração, a gente tinha até deixar tudo combinado, se precisasse a gente usar lá. Mas, infelizmente, a gente está recebendo picadinho, né, e o que a gente tem toda a condição de armazenar nos nossos próprios aí da prefeitura. Obrigado, doutor Sandro. Não havendo mais perguntas a serem feitas, nós vamos encerrar a nossa coletiva de imprensa, agradecendo a todos os veículos que aqui estiveram divulgando as informações que foram aqui prestadas. Reiterar que, felizmente, é de estabilidade para um leve declínio, mas não é uma situação de relaxamento. Nós precisamos manter todas as medidas de atitudes corretas do ponto de vista sanitário, que pressupõe, portanto, não o distanciamento social, mas o distanciamento físico, né? A transmissão entre os seres humanos se dá a partir de 2 metros de distância entre o contaminado e o não contaminado. E para que isso não venha a ocorrer, o distanciamento físico é importante, ninguém está obrigando ninguém a fazer distanciamento social, a gente pode se socializar com a distância, ou através do telefone, ou através de conferências, ou através de todos os instrumentos que nós estamos lançando mão para poder manter as relações humanas possíveis, mas o importante agora é evitar o contágio, evitar o aumento de novos doentes, para que nós possamos ir reduzindo gradativamente, sem o aumento de casos e, se Deus quiser, sem a imposição novamente de medidas restritivas, que é algo extremamente desgastante, extremamente cansativo. Todos nós estamos muito exauridos, né, de todo esse processo de abre e fecha,
E enquanto nós não vacinarmos o máximo possível de pessoas, e na semana que vem e na próxima nós vamos estar vacinando a meta dos mais idosos, que são os 60 anos para cima. Eles estarão recebendo as primeiras doses e na sequência as segundas doses 3 semanas, no caso da vacina da Sinovac, Butantan, ou 3 meses, 4 meses a vacina AstraZeneca Fiocruz. Enquanto esse conjunto mais vulnerável de pessoas não tiver imunizado, nós corremos o risco, portanto, de voltar para trás, ou seja, de aumentar os casos, aumentar as internações e aumentar todo esse desgaste, todo esse sacrifício que a gente vem fazendo com tantos prejuízos, principalmente para aqueles que são obrigados a fechar os seus comércios, fechar as suas atividades de serviço, que são as pessoas que mais sofreram. E é a elas que nós queremos evitar que isso volte a acontecer. E isso depende de cada um de nós. E se eu pudesse concentrar uma única tarefa, como dica, como sugestão, use corretamente as máscaras. As máscaras. Não use máscaras simples. Você pode fazer a máscara de pano, mas a máscara de dupla camada ou de tripla camada. Essa é a máscara que precisa ser utilizada. Ou a máscara como está usando aqui, para aqueles que puderem usar, como também o secretário Antônio, ou aquela mais fechada, que parece um bico de passarinho, que é a máscara, inclusive, mais adequada para evitar o contágio. Enquanto a gente não puder vacinar a todos, Deus queira que a gente possa correr com as vacinas, se Deus quiser, mas o uso de máscaras é o fato mais determinante para a gente não retroceder avanços em relação às aberturas, aos relaxamentos, que são tão importantes para as pessoas poderem ter mais renda, manter os seus empregos, diminuir o seu sofrimento. Mas isso depende do quê? De cada um de nós, da nossa consciência. E não aglomerar, lavar as mãos, usa álcool gel e o principal, máscara, enquanto a gente não pode vacinar todo mundo. Então, muito obrigado a todos, um bom final de semana, amanhã é feriado, dia do trabalho, início já do 5º mês do ano, e espero que nós possamos entrar o mês de maio com a certeza de que nós estamos no caminho certo e que nós haveremos, se Deus quiser, de não retroceder nas medidas de restrição, não ter que aumentar a restrição, pelo menos estabilizar o que está sendo feito agora, para que as pessoas possam começar a ter uma vida menos sacrificada, mais tranquila, e a gente poder retomar uma relativa nova normalidade, que é o que todos nós queremos. Muito obrigado, bom final de semana para todos, fiquem com Deus.